Pessoal, a PEC da transição, aquela PEC do fura-teto, bem, ela é tão trágica, tão terrível para a economia do país e para o nosso futuro como um todo, que até o Deltan Dallagnol foi dar a manifestação dele a esse respeito, fez aqui um artigo falando a respeito dessa PEC com o título Entenda a PEC da transição e por que ela prejudica a sua vida. Vamos dar uma olhada aqui, uma matéria feita pelo senhor Deltan Dallagnol. Vamos olhar também as dificuldades que o Lula está enfrentando para conseguir passar essa PEC. Ele achou que seria uma coisa fácil, que o Congresso Nacional estaria fechadinho com ele. Se esse Congresso atual já está dando trabalho para o Lula, imagina o próximo, né? Mas vamos dar uma conferida aqui nessas duas notícias. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E vamos dar uma olhada aqui nos pontos que o senhor Deltan Dallagnol, você conhece ele, foi eleito deputado inclusive, aponta a respeito dessa PEC da transição. Ele cita aqui que o Lula quer quase 200 bilhões de reais por ano, né, que seria um valor para um ano, um furo do teto de gastos aqui. E por que que o Lula quer isso? É porque ele não quer violar a lei de responsabilidade fiscal, porque senão aí ele dançaria facilmente. O Deltan aqui cita que o Lula tem mentido com frequência falando a respeito do teto de gastos, né, falando mentiras, dizendo que ele diminui investimentos em saúde, educação, ciência e outras coisas desse tipo aqui também, e que isso aí é para dar dinheiro para banqueiro, né? Que coisa mais estapafúrdia. E aqui o Deltan fala uma coisa óbvia, né, que parece que os políticos fingem não existir, parece que esse pessoal finge que não faz sentido de fato, que é a questão do orçamento, né? Todo mundo tem um orçamento, todas as famílias possuem um orçamento, empresas possuem um orçamento, enfim, todos nós temos que lidar com a realidade de que nós temos uma quantidade de receitas e que nós não podemos ultrapassar essas receitas com as nossas despesas, sob o risco de nós dilapidarmos o nosso patrimônio e ficarmos endividados, né? Por que com o governo a coisa seria diferente? Essa é a grande questão. E aí ele explica que foi para essa finalidade que o teto de gastos foi criado lá em 2016 para evitar que o déficit público continuasse crescendo, porque ele estava crescendo muito, especialmente nos anos petistas de governo, então a coisa estava ficando incontrolável. Colocar um teto de gastos para impedir a escalada progressiva desses gastos aí, o que poderia comprometer demais a viabilidade econômica do Brasil como um todo. Ele aqui, de forma muito surpreendente, está fazendo a lição de casa direitinho, lendo sobre economia. Será que ele está estudando economia austríaca? Não sei, mas ele fala uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal, em outros canais libertários também, quais são as três alternativas para o governo financiar seus próprios gastos, né? Aumentar a dívida pública indefinidamente, que é o que estava sendo feito, imprimir dinheiro e gerar inflação. Olha só, até o Deltan Dallagnol sabe isso aqui, aquele mané que vai nos podcasts de vez em quando lá, um cara que fica falando da China e tudo mais, fica afirmando categoricamente que impressão de dinheiro não causa inflação, né? O grau de dissonância cognitiva do cara. E também o aumento da carga tributária, que é algo que é altamente impopular e que dependeria do Congresso Nacional, seria péssimo para o Lula. E aí o que o Lula quer fazer é partir para o mais fácil, que é aumentar a dívida, extremamente simples, ninguém sente isso aqui acontecendo, e isso só vai agravando a situação econômica do país no longo prazo, mas não tem como você culpar o presidente imediatamente por isso aí. Então ele está partindo para essa solução que é a mais fácil, aumentar a dívida pública indefinidamente. Ele aponta aqui que hoje nós temos uma dívida de 77% do PIB, uma dívida alta para um país emergente, não é tão alta quanto os países desenvolvidos, mas para um país emergente é muito alto sim. Então essa PEC de transição, mantendo aí 200 bilhões de gasto extra, gasto além do que já estava previsto, acima ali do teto de gastos, isso seriam 800 bilhões de reais ao longo de 4 anos, custeados com base em uma dívida que já não é paga, mesmo que é apenas rolada, uma dívida que o governo sequer consegue pagar os juros. Então imagina o nível da bola de neve aí, e projeta-se um aumento de 10 a 20 pontos na dívida pública brasileira em relação ao PIB nos próximos 4 anos, até o fim do próximo mandato. Fiz aqui um vídeo no canal explicando também essa informação, que foi apurada pela própria XP, inclusive. Ele disse aqui também, afirmou que ampliar a dívida sem ampliar a riqueza significa transferir injustamente às gerações futuras o encargo de pagar as contas da geração atual. Já falei sobre isso no artigo no Visão Libertária, como essa questão da dívida pública deixa a sociedade irresponsável, inverte a responsabilidade intergeracional. Se no passado as pessoas sacrificavam-se
para guardar recursos para as próximas gerações, para os filhos, para os netos, hoje as gerações atuais, os adultos atuais, pedem para que o governo fique aumentando o tamanho do Estado para fornecer serviços gratuitos, custeados por emissão de dívida pública, uma dívida que vai recair sobre os ombros dos filhos e dos netos dessas pessoas. A coisa se inverteu totalmente pela ação do Estado. E ele termina esse artigo dele aqui, que vale a pena ler, é bem interessante, bem elucidativo, bem didático, inclusive. Ele até dá uma cutucada aqui no Henrique Meirelles, não é? Ele diz o seguinte: ao tomar conhecimento dos planos de Lula, Henrique Meirelles desejou boa sorte a investidores. Vocês lembram do Henrique Meirelles falando isso, né? Falei aqui no canal também sobre isso aqui. Nós brasileiros precisamos mais do que boa sorte. Precisamos de uma boa atuação no Congresso para impedir a catástrofe moral e econômica que o governo do PT planeja impor aos brasileiros, né? Esperamos mesmo, senhor Deltan Dallagnol, faça sua parte lá no Congresso Nacional, trave tudo aquilo que o Lula quiser passar de leis que vão prejudicar o Brasil, especialmente na esfera econômica. Nós contamos com o Congresso Nacional, a única alternativa que nós temos para barrar os ímpetos esquerdistas socialistas do Lula. E aí o Lula está tendo, de fato, uma grande dificuldade para passar essa PEC de transição com o atual Congresso. Lembrando que o pessoal que está votando, que está conversando isso, não está votando porque não foi para votação. O pessoal que está articulando isso é o pessoal do mandato de 2018, especialmente deputados federais, muitos senadores também, e não tem o pessoal que foi eleito ainda, que é um pessoal muito mais de direita, muito mais com um posicionamento econômico mais moderado, mais conservador. Então, com o Congresso atual, o Lula já está tendo dificuldade de viabilizar essa PEC aí que ele precisa de qualquer forma para começar a fazer o governo da forma como ele quer. Então ele está indo para Brasília, ou já está em Brasília, não sei, mas no decorrer dessa semana agora, ele vai tentar negociar pessoalmente essa questão, agora que ele foi liberado lá do Hospital Sírio-Libanês, no probleminha de saúde que ele teve. Ele vai tentar articular junto aos políticos essa liberação dessa PEC aí, mas é algo difícil de ser conseguido, não tenha dúvidas. O pessoal já está preparando uma outra alternativa com 80 bilhões de reais, ou seja, quase 120 bilhões de reais a menos do que originalmente estava previsto. É um plano B para eles aí, um prêmio de consolação para eles fazerem alguma coisinha ainda. Algum tempinho atrás eu falei aqui no meu canal que eu acredito que algo vai passar nesse sentido sim. Não vai ser tudo que o Lula quer, mas alguma coisinha com certeza vai ter. Especula-se também que o pessoal do Centrão vai viabilizar apenas alguma coisa para essa virada de ano aqui, para esse primeiro mandato do Lula, mas não de forma indefinida pelos 4 anos, que é o que o Lula gostaria, porque eles querem utilizar isso também como uma moeda de troca a partir do primeiro ano do governo do PT. E é claro que todo mundo está cobrando do Lula é um nome para o Ministério da Fazenda. O Lula está escondendo isso do mercado, está escondendo isso dos políticos, da sociedade, porque é um nome péssimo, que vai ser muito mal recebido, não tenha dúvidas disso. Então o Lula está escondendo essa informação, mas ele está sendo pressionado para fazer isso, para revelar qual será o nome do Ministério da Fazenda do seu governo, porque é óbvio, se ele quer que o Congresso Nacional dê um cheque em branco para ele sair gastando dinheiro à torta e à direito, o mínimo que o Congresso espera dele é que se saiba aí o nome de quem que vai gerir a economia do país para saber se realmente vale a pena fazer essa concessão ou não. Mas aí, o que você acha? Você acredita que o Lula vai conseguir passar essa PEC? Ele vai ter dificuldades, mas vai conseguir passar? Não vai conseguir ou vai conseguir alguma coisa menor do que ele gostaria? Colabore com o nosso debate, deixe seu comentário aí embaixo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!